Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos para o nosso último vídeo de ácidos nucleicos, tá? Para nós finalmente fecharmos esse módulo de composição química celular. E agora eu vou mostrar melhor para vocês a diferença entre o DNA e o RNA, tá bom? Então, ambos são ácidos nucleicos. O DNA é o ácido desoxirribonucleico, como eu falei com vocês. E o RNA é o ácido ribonucleico, tá bom? O DNA, a primeira diferença é que o DNA ele é construído por uma dupla fita, como vocês podem ver aqui. Tá? Uma fita dupla. O RNA é uma fita simples. Ah, José, mas eu lembro que na aula de vírus, você falou que tem DNA de fita dupla, DNA de fita simples, RNA de fita dupla. Vírus é uma exceção, tá? Pensando em quem é ser vivo, de modo geral, o DNA é fita dupla e o RNA é fita simples, tá bom? A pentose, que é o carboidrato do DNA, é a desoxirribose. E olha como é que você pode lembrar. Desoxirribose começa com D. D de DNA, tá bom? Enquanto a pentose do RNA é a ribose. Ribose começa com R. R de RNA, ok? A base nitrogenada do DNA é adenina, timina, guanina e citosina. Enquanto do RNA é adenina, uracila, guanina e citosina. Só muda então aqui no quê? Na timina e uracila. Então DNA tem timina, RNA tem uracila. Uma coisa que eu esqueci de falar no outro vídeo, que é muito importante, muito mesmo, que é muito no vestibular, é que a ligação que a adenina faz com timina ou a adenina faz com uracila é diferente da ligação que guanina faz com citosina. A ligação entre adenina e timina é mais fraca, perdão. A ligação entre guanina e citosina ela é mais forte. Ou seja, essa ligação aqui entre guanina e citosina é muito mais difícil de romper do que a ligação entre adenina e timina, tá? Porque essa é uma ligação tripla, enquanto essa é uma ligação dupla, tá? Então lembrem disso que isso cai bastante no Enem. A ligação entre adenina e timina é mais fraca do que guanina e citosina, tá? E qual é a função do DNA? A função do DNA é armazenar o material genético, enquanto do RNA é participar da síntese de proteínas, tá? Então só para vocês entenderem, o DNA é uma fita dupla, então para você formar o DNA, você constitui a fita, né? E aí isso é importante também lembrar de uma coisa, que olha só, para você formar o DNA, primeiro você vai constituir a fita, certo? Então você tem que ligar. Por isso que eu falei que tem a ligação do fosfato e a ligação da base nitrogenada, tá bom? Ligar uma fita nessa vertical, né? Então tem que ligar todos esses nucleotídeos aqui, estão vendo? Para formar a fita. E essa ligação aqui que ocorre é a ligação entre o fosfato, tá? Que é a ligação que a gente chama de fosfodiéster. Tá? Então a ligação para formar essa fita é uma ligação fosfodiéster, ok? Agora a ligação entre duas fitas para formar a dupla fita do DNA, que aí seria entre as bases nitrogenadas, né? Ah, aqui eu tenho adenina. Então aqui eu vou ter timina. Aqui eu tenho citosina. Então aqui eu vou ter guanina. Aqui eu tenho guanina. Então aqui eu vou ter citosina. Aqui eu tenho timina. Então aqui eu tenho adenina, certo? Essa ligação entre as bases nitrogenadas é a ligação nucleotídica. Tá? Então é importante vocês lembrarem. Isso é uma ligação fosfodiéster entre os grupos fosfatos. Isso aqui, essa ligação entre as bases é uma ligação nucleotídica. Tá bom? Já o RNA, ele tem a função de síntese, ele participa da síntese de proteínas, melhor dizendo. Tá? Ele vai participar dessa síntese de proteínas. E aí nós temos três tipos de RNA diferentes. Eu tenho o RNA-R, né? Que é chamado de RNA ribossomal, tá? E qual é a função dele? Formar o ribossomo. O que é ribossomo mesmo? Uma organela onde vai acontecer a síntese de proteínas, tá? A organela é responsável pela síntese proteica. Quem forma o ribossomo é o RNA ribossomal, tá? Temos o RNA-M, que é o RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro ele faz o quê? Leva os códons. O que é códon, José? Você vai entender melhor na aula de biologia molecular. Mas códon é basicamente a mensagem, é como se fosse a receita. Porque veja bem, para gerar uma proteína, o DNA libera a mensagem. Tipo, o DNA libera a receita e fala, olha só, eu quero a proteína tal, tal, tal. Essa receita é uma forma de material genético, de um conjunto de bases ali, um conjunto de genes. Tá? E esse conjunto são os códons. Mas relaxa que vocês vão entender melhor deles lá pra frente, tá?
Mas lembra que o códon é a mensagem, né? É a receita daquele tipo de proteína que você vai querer ali. Então quem leva é o RNA mensageiro. O RNA-T, que é o RNA transportador. O que o RNA transportador faz? O RNA transportador, ele que vai receber aqueles códons, ele vai receber o RNA mensageiro e vai ler aqueles códons. A partir da leitura daqueles códons, ele começa a trazer os aminoácidos para formar a proteína. Então o RNA mensageiro chega lá falando, eu quero essa sequência de aminoácidos, metionina, triptofano, glutamato, alanina. Aí o RNA transportador vai ler essa receita e vai começar a produzir a proteína a partir da ligação daqueles aminoácidos, tá bom? É assim que funciona. Uma outra coisa só para destacar que é muito básico é desnaturação. A gente falou de desnaturação nas proteínas, né? Então DNA também pode sofrer desnaturação, só que é diferente, porque essa desnaturação ela é reversível. Eu falei com vocês que quando uma proteína desnatura, ela, dependendo da situação, ela pode renaturar, né? Mas eu nunca vou ter proteínas idênticas. Eu tinha uma proteína de uma forma, desnaturou. Depois que renaturou, essa proteína que renaturou vai ser muito diferente do que a primeira. Porque a estrutura vai estar diferente, o formato vai estar diferente. No caso do DNA, não. O DNA, esse processo é reversível. Ou seja, eu tenho uma molécula de DNA, desnaturei, tá? E depois que eu desnaturei, eu posso renaturar e gerar uma molécula igual àquela primeira que eu tinha, tá bom? Isso não acontece com as proteínas. E para fechar esse módulo, nós temos uma parte muito importante que também cai muito no vestibular, que é, o pessoal acha difícil, gente, mas é muito tranquilo isso, que é a regra de Chargaff, tá? O que ele vai dizer? Ele vai dizer que a soma da quantidade de a soma da quantidade, perdão, gente, eu botei a fórmula errada aqui, tá? Na verdade, ele vai dizer que a soma dessa quantidade aqui de adenina e timina e guanina e citosina, ela vai ser igual a 100%, tá? Eu misturei duas fórmulas de uma outra coisa que vocês vão ver depois em biologia molecular, tá? Então, basicamente, eu somar todas as bases nitrogenadas, eu tenho que chegar a 100%, ok? Então, a soma de adenina, timina, guanina e citosina vai me fazer chegar a 100%. Então, por exemplo, qual é a porcentagem de adenina e de citosina em uma molécula? Perdão, vou fazer uma outra observação. Isso daqui pode ser escrito dessa forma também. Adenina mais guanina é igual a concentração de adenina mais guanina é igual a concentração de citosina mais timina, tá? Por quê? Vocês vão entender. Ó, se eu pergunto qual é a porcentagem de adenina e de citosina em uma molécula de DNA que contenha 32% de timina. Vamos lá, toda timina que eu tenho está ligada à adenina, concordam? Então a porcentagem de adenina vai ser igual à porcentagem de timina. Assim como a porcentagem de guanina vai ser igual a de citosina. Tá bom? Como assim? Se eu tenho 32% de timina, essas timinas elas estão ligadas à adenina, concorda? Então tem que ter a mesma quantidade de adenina, 32%. Logo, isso tudo aqui vai dar 64%. Agora, quanto é a quantidade de citosina? Veja bem, o total não tem que chegar a 100? 64 menos 100, né, ou 100 menos 64, eu vou ter o quê? 36%. Então, eu sei que a soma, né, de guanina mais citosina é igual a 36%. Ok? Se é 36% e cada uma possui metade, eu divido 36% por 2, que dá 18% para cada. Então, citosina tem 18% e guanina também tem 18%. Tá? Logo, a porcentagem de timina é igual a de adenina e a porcentagem de citosina é igual a de guanina. Por isso que eu digo que a soma de adenina e guanina tem que ser igual à soma de timina e citosina, que eu tinha trocado ali. Só percebi depois. Mas viu, eu critiquei vocês que confundem e acabei confundindo também. Enfim, no final dá tudo certo. É simples, como vocês podem ver. Soma, subtração, divisão, multiplicação. 4 operações básicas da matemática. Biologia não precisa nada além disso por enquanto. Gente, por hoje é isso. Fechamos o módulo de composição química celular. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, caso não tenha entendido, podem me procurar à vontade, tá bom? E a gente vai se falando. Beijo grande e até a próxima.